Paz e bem a todos. Uma pergunta interessante. Decisão judicial se cumpre e não se discute. É isso mesmo? O direito não permite discussão de decisão judicial? É o que a gente tem presenciado em alguns meios de comunicação e temos presenciado algumas decisões judiciais dos tribunais superiores que nos permite dizer e concluir pela total ilegalidade, bem como inconstitucionalidade. A decisão judicial, ela pode ser discutida, sim. Então esse ditado aí que decisão judicial não se discute, mas se cumpre, ele não é verdadeiro. Existem diversas possibilidades de discutirmos decisões judiciais. A primeira delas, caso não estejamos satisfeitos com a decisão judicial, podemos apelar ao Tribunal Superior. Também, se na decisão judicial tiver obscuridade, omissão, cabe embargos de declaração, ou até mesmo agravo interno, para que o pleno discuta a situação, agravo de instrumento, para que o nosso recurso suba para o Tribunal Superior. E temos também a ação rescisória do artigo 966 do NCPC. Então nós temos diversas possibilidades para que a ação judicial seja contestada. Então não é verdade o fato de que, havendo uma decisão judicial, temos que cumprir. Não, podemos discutir, sim. Temos vários meios para discutirmos uma decisão judicial. O artigo 966 do NCPC, ele diz lá que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, por exemplo, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente, resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação, colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, ofender a coisa julgada, violar manifestamente norma jurídica, e aí você vai analisar se viola a norma jurídica constitucional ou legal, lei federal, lei estadual ou municipal, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada, obtiver do autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova cuja existência ignorava na época dos fatos, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Ou seja, nós temos uma imensidão de possibilidades de discutirmos a decisão judicial. Além do mais, depois do trânsito em julgado, também podemos discutir se tem excesso de execução. Podemos impugnar os cálculos da outra parte. Podemos entrar com embargos
a execução. E, se continuarmos não tendo a ampla defesa, podemos também, na execução, entrarmos com os recursos para as instâncias superiores. Então, temos uma gama imensa de possibilidades de discutirmos as decisões judiciais. Portanto, o que se cumpre é uma decisão judicial transitada em julgado que não caiba nenhum recurso mais, nenhuma possibilidade de discussão judicial. Aí sim, temos que cumprir a decisão. Mas a afirmativa de que não se discute não é verdadeira. A gente ouve, lê e presenciamos tais conclusões de forma corriqueira. Bem, desobedecer ordem legal de funcionário público, e aí entra o juiz, o ministro do STF, do STJ, do TST, do STM. Descumprir a ordem legal é um crime. Detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Vejamos o que diz o Código. Desobedecer a ordem legal. Mas se a ordem é ilegal, se a ordem é inconstitucional, deve obedecer? Primeiro a gente entra com os recursos e os remédios jurídicos necessários. Não cometemos crime quando desobedecemos ordem ilegal. O Código Penal diz cristalinamente que a ordem que deve ser cumprida é a ordem legal. A ilegal, a inconstitucional não deve ser cumprida. É o contrário. A ordem ilegal, inconstitucional, aplica-se o artigo 142 da Constituição para garantir a lei e a ordem no Estado Democrático Brasileiro. Devem o Poder Judiciário, o Legislativo ou o Executivo convocar as Forças Armadas para obrigar o cumprimento da lei, o cumprimento da Constituição. Além do mais, se não quiser essa ação, digamos assim, dura, que deve ser o último remédio, tem a possibilidade dos processos disciplinares. E se for ministro do STF, do STJ, tem o processo de impeachment. O Senado Federal tem competência para julgar os ministros do STF, processar e julgar os ministros nos casos de crimes de responsabilidades. A pergunta que se faz é: por que, nobres senadores, vocês não julgam os crimes, os prováveis crimes de responsabilidades dos ministros do STF, do STJ, dos tribunais superiores? Por quê? Por qual motivo? Simples. Nós temos uma simbiose. O Senado Federal não julga os crimes de responsabilidade dos ministros do STF, porque os ministros do STF é que julgam os crimes dos senadores. Olha que simbiose gostosa e absurda, que podemos dizer que é uma putaria institucionalizada. O Supremo julga o Senado e o Senado julga o Supremo e ninguém julga ninguém. E é por isso que temos algumas decisões absurdas, inconstitucionais, ilegais, sendo cumpridas e obrigatoriamente sendo impostas para o povo brasileiro. Mas não é verdade que, se descumprirmos, estaremos cometendo crime. E decisão ilegal não se cumpre. O Código Penal diz no artigo 330: descumprir ordem legal. A ilegal e a inconstitucional a gente não cumpre, não. É o contrário. Se o juiz insistir na ordem ilegal, aplica-se o artigo 142 da Constituição e também aplica-se o artigo 52, que diz que o Senado Federal pode sim
julgar os crimes de responsabilidade dos ministros. E os juízes de primeira instância e segundo grau podem responder a processos disciplinares e responder por isso. Então, não é verdadeira a afirmação de que decisão judicial não se discute, se cumpre. Não, não vai cumprir ordem ilegal. E até mesmo porque, ultimamente, a lei da magistratura está sendo ignorada, a lei 35 de 79. Porque nós temos visto ministros, certo? Geralmente, falando sobre processos que irão julgar, se referindo a processos que porventura possam julgar um dia. E a lei da magistratura diz que é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação, Twitter, Instagram, rádio, televisão, jornal, revista, qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício da magistratura, ou melhor, do magistério. Portanto, o que vemos hoje no Brasil, juízes falando que vai fazer aquilo, que vai fazer assado, que é assim que se faz, que vai aplicar a lei, isso é ilegal. Isso é inconstitucional. Não cabe ao magistrado fazer isso. Portanto, estamos num estado de descumprimento geral da lei e da ordem. É lamentável que tenhamos que fazer um vídeo falando óbvio, falando o que a lei diz, dizendo a cristalina realidade da situação em que vivemos hoje em dia. É lamentável o que temos presenciado em nosso país. Inclusive, nós temos aqui que decisão judicial justa, legal, ela deve ser cumprida. Caso seja um Estado da Federação que descumpra a ordem judicial, cabe a aplicação do artigo 34, inciso 6º. A União pode interferir no Estado para fazer cumprir a ordem ou a decisão judicial legal, constitucional. Nós temos também no NCPC, que é o Código de Processo Civil, o artigo 77, que diz que deve-se cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. A decisão legal, justa, constitucional deve ser cumprida realmente. O que não pode é cumprir decisão ilegal e inconstitucional. Agora, antes de descumprir, procure os remédios jurídicos necessários. Entre com todos eles. Caso a inconstitucionalidade e a ilegalidade persista, procure os meios jurídicos necessários. Senado Federal, artigo 52 da Constituição, artigo 142 da Constituição, para que cumpra a lei e a ordem. Portanto, nós temos diversos meios e formas de não cumprirmos ordens ilegais e inconstitucionais. É assim que vemos hoje em dia o direito sendo, digamos assim, invertido. Mas mesmo invertido não deixa de ser direito. Mesmo injusto não deixa de ser direito. Portanto, meus amigos, conheçam a verdade. A verdade, ela não faz curvas. E a verdade está na nossa lei, na nossa jurisprudência. Entretanto, alguns doutos ministros não querem cumprir o óbvio, o certo. Preferem ter atitudes parciais, decisões ilegais, imorais e inconstitucionais. Muito obrigado a todos. Paz e bem.